100.000 francos. Sim. A volta à torre em meia hora. Sim. Por quê? 100.000 francos? Vamos, Santos. Nós dois sabemos que você não precisa de dinheiro. A verdade é que eu também não sei. Mas sei que eu preciso fazê-lo. E se não conseguir? Ah, não. Absolutamente não é uma opção. Olá, eu sou Vinícius Calderoni e este é o podcast oficial de Santos Dumont, minissérie exclusiva da HBO. Aqui você fica sabendo todos os segredos dos bastidores desta mega produção gravada 100% no Brasil. E para me acompanhar nesta missão ao meu lado está a jornalista Camila Silva. Olá, Camila. Olá, Vini, e a todo mundo que está acompanhando a gente. Os nossos convidados são duas pessoas que sabem absolutamente tudo sobre Santos Dumont e são dois homens de cinema e do audiovisual absolutamente talentosos. Do meu lado esquerdo, vocês não estão vendo, mas aqui do meu lado esquerdo, o diretor e produtor Estevão Tchavata. Olá, Estevão. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui, viu? Prazer enorme também te receber. E o também diretor Fernando Aquarone aqui ao nosso lado. Olá, Fernando. Ator Oi. também, né? Tudo bom? Ator é spoiler do episódio, hein? Ator é spoiler. Eu pensava que isso ia ser um segredo, gente. Vocês vão falar mesmo sobre isso, né? Você foi creditado e aí foi creditado, caiu nesse problema. Mas aí. olha, todo mundo no dia que ele atuou, né? Uhum. Falou, Fernando, por que você não é um ator? O que você está fazendo dirigindo? Você ia trabalhar muito menos e ganhar muito mais. Ainda dá tempo? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Falaremos logo mais sobre essa coisa. Bom, estamos aqui, segundo episódio, Prêmio Deutsch. O segundo episódio gira em torno desse prêmio, né, que o Santos venceu depois de muita polêmica em 1901 em Paris. E durante um dos voos o Santos se atrapalha ali com o relógio, quase cai, aquilo atrapalha o voo e ele percebe que ele precisa de um artefato um pouco mais eficaz para os próximos voos. E ele encomenda uma peça do famoso joalheiro Louis Cartier. E quem é que está interpretando Louis Cartier, justamente aqui, tudo que a gente falou agora? Nosso querido Fernando Aquarone. Eu queria que você contasse pra gente, Fernando. Bom, o Estevão já deu a letra de que a equipe fez muito sucesso e deu essas recomendações que você siga essa carreira. Então a gente quer primeiro saber se você vai realmente seguir essa carreira, mas como é que foi se aventurar, ser o Louis Cartier por um dia ali naquela cena que realmente é muito boa, porque depois quando eu soube eu falei, meu Deus, que realmente imprimiu toda essa eloquência, né, da atuação. Conta um pouco pra gente, Fernando. Na verdade a gente fez essa série com uma grande desculpa para que eu pudesse estar no papel de Louis Cartier. A mais cara desculpa. Sejamos francos. Não, na verdade tudo aconteceu muito rápido. Quando eu menos percebi, eu já estava de bigode, anel. Porque você imagina, a gente tem um limite, né, de atores francófonos. E nós tínhamos muitos papéis, né, de franceses. E no nosso álbum de figurinha, o Louis Cartier era o único que ainda não estava completo, né? E quanto mais chegava a hora dessa filmagem, é isso, o pessoal estava falando comigo, tanto os atores quanto o pessoal da produção, né? Pô, mas por que não faz você? Sabe, você fala tão bem francês, sabe? A gente tinha visto os outros atores que não ia dar muito samba. Aí até que o Estevão falou, cara, vai você mesmo, sabe? Acredita, bota o cabelinho para trás e vambora. Porque tinha uma coisa que era o seguinte... Uma coisa que acho que para mim foi muito importante, o Fernando foi muito importante, como o Fernando tem uma formação ele é formado bilíngue, né, em português e francês, então qualquer ator que vinha fazer teste de elenco, eu falava assim, Fernando, como é que é o sotaque? Dá para ser ou não dá para ser? Não, se não desse para ser, tipo, tchá. Essa é uma questão muito central na série, porque em cada lugar que ela se passa... se fala a língua daquele lugar respectivo. Queria que vocês falassem, primeiro, de onde veio essa opção e o que se origina em termos de problemas de produção e enfim. Acho que o Santos Dumont talvez tenha sido o nosso primeiro jet setter.
porque ele realmente viajava para todos os cantos, falava muitas línguas. Então isso é uma própria característica do personagem. Então para a gente era também, isso contou na hora de fazer essa escolha. A outra é que a gente achou que ia ficar meio ridículo o cara chamar, o Louis Cartier para ir ao Max Sims falando em português. Então, pô, não vai dar para falar, vamos tomar uma champanhe hoje, coisas do tipo. Não, eu jamais teria feito um relógio para ele se ele me pedisse em português. Então acho que isso foi uma escolha de fazer jus ao personagem e transportar também o espectador para aquela realidade e também para, acho que, deixar claro a diferença de quando ele está no Brasil, de quando ele está lá, de que ele era brasileiro, de que ele falava português, e na hora que ele ia para lá ele falava em francês. Os diálogos já, os roteiristas escreviam originalmente nas línguas em que se falava, ou todos eles foram traduzidos e vocês certamente revisaram? A aprovação com HBO foi toda feita em cima do roteiro em português e depois passamos para as respectivas línguas, né? É uma curiosidade que a gente tem, vocês falaram da dificuldade do elenco em falar francês, e a gente falou assim, ok, mas João Pedro Zappa não falava francês até então. Então, como foi essa dinâmica de escolher esse elenco? E ele é apenas nosso protagonista. Não, Só, né? Se a gente começar a elogiar, a gente vai ficar aqui até amanhã. Foi uma aposta, né, Estevão? Foi uma aposta. Não, quando ele chegou para fazer o teste, ele decorou bem ali, tinha uma página em francês. Então ele tinha algum potencial, estava ali, né? Mas ele, de fato, não tinha a desenvoltura necessária para o personagem. Mas ele era tão bom, o olhar, o jeito, a cara, botou o bigode, já ficava. Mas, enfim, eu acho que principalmente o olhar dele foi uma coisa que me encantou muito, sabe? Porque eu acho que, de fato, eu vejo esse personagem de Santos Dumont como alguém que tem uma vida interior muito intensa, muito grande e que não se coloca totalmente através das palavras. Muita coisa fica no olhar. E aí, quando eu vi isso no Zappa, eu achei que ele era maravilhoso. E aí foi uma aposta de vamos fazer ele chegar lá onde a gente precisa, né? E em termos de preparação, toda a questão é como é que você interpreta numa língua que você não fala com fluência, né? Foi um grande esforço, né? Eu acho que o processo todo, assim, até o processo de seleção, a gente passou, sei lá, 1 ano fazendo teste de elenco, a gente passou por uns 30 Santos Dumont até chegar no Zappa. E eu tive o prazer ali de fazer o teste de elenco com ele, eu estava contracenando com ele. E eu vi ali que era o nosso Santos, sabe? Falei pro Estevão, o cara não fala francês, mas é o nosso Santos. Aí a gente decidiu que é isso, ele vai entrar num super intensivo de francês, com um professor de francês, e também o nosso preparador de elenco, que é o Thierry, que foi o nosso Chapin. Ele trabalhou muito tempo também nessa pré com o Zappa, com os outros atores também do grupo francófono, mas especificamente com o Zappa. Bom, aproveitando isso, queria falar do Thierry Tremorroux, que é um ator excepcional, já vi muitas coisas dele acompanhando os atores. E também falar um pouco da relação com o Nuno e o Chapin, que são esses dois personagens interessantíssimos, né, com circunstâncias muito interessantes e que de alguma maneira são os grandes interlocutores, os grandes amigos, porque sendo o Santos um personagem muito devotado ao próprio trabalho, muito obcecado pelo próprio trabalho, de alguma maneira eles começam a compartilhar ali a vida com ele. O Nuno, quer dizer, o Chapin é um personagem real e o Nuno é um personagem inventado, fictício, porque também a gente queria... achava que era legal ter alguém que pudesse falar às vezes português, né? E também trazia a questão de um outro imigrante, um imigrante pobre que está em Paris e realmente marcar uma diferença dele para o Chapin. O Chapin não tem família, ele tem família. O Chapin bebe, ele não bebe. Então, e trazia um pouco também de leveza, uma certa comicidade no jeito dele, uma relação com o Brasil, Portugal, a língua.
Então acho que tinha essa... Mas é um personagem que a gente criou. Mas o Miguel Pinheiro, que é quem interpreta o Nuno, é português. Então você vai ver, não é um sotaque inventado, é um sotaque de português quando fala português e um sotaque de português falando francês quando fala francês. E os outros atores que estão ali também com um sotaque que a gente acha que eles são franceses e a gente está gravando em Paris nesse momento? O Thierry é belga. O Pedro Alves, que faz o papel do Sam, ele também morou muito tempo na Bélgica. Então, falar que ele aprendeu francês. O Pedro, acho que ele tem 20 e tantos anos, ele morou uns 10, 15 anos. Então, era francês perfeito, né? E o Jean-Pierre Noer, né, que faz o nosso Coronel Chevalier, ele é franco-argentino. É um dos atores que a gente importou. E o La Chambre, né, que é o Maurice Durozier, que é francês, esse foi importado mesmo, trazido da França, que é do grupo do Théâtre du Soleil. É legal essa relação entre o Zappa e o Maurice, porque o La Chambre, ele toma ali meio que o lugar de uma figura paterna, né, para o Santos Dumont. E isso aconteceu no set também. Sabe, o Maurice, pela experiência dele no teatro e no cinema, a experiência com a língua francesa. Então, isso tudo durante o set, durante a pré, foi muito importante para o Zappa se sentir confiante e seguro. Então, eles tiveram uma cumplicidade muito forte durante as filmagens. Ao mesmo tempo que o Maurice ajudou o Zappa nesse momento, a gente passou da morte do pai do Santos Dumont, que deu para ele essa confiança. Tô só fazendo um paralelo que você falou, de deixar o Zappa confiante com o La Chambre, que também que eu acho que ao longo dessa série vocês vão fazer esse paralelo também. E a morte do pai dele traz para ele essa confiança de continuar com os inventos dele, ser mais livre, né? Essa questão da liberdade. A gente começa o segundo episódio já pensando no Prêmio Deutsch, né? Isso. E nesse momento, eu acho que seria legal a gente explicar para quem está em casa que momento é esse histórico que a França está vivendo e que momento é esse que o Santos Dumont está vivendo nesse segundo episódio, porque eclode uma greve de operários na França e para a gente contextualizar mesmo, traçar um paralelo dessas duas histórias nesse momento. Então, a Torre Eiffel é de 1889, mas em 1900 tem uma outra exposição universal em Paris. E o Prêmio Deutsch ele ganha em 1901. Então, de fato, é a inauguração do século XX, né? Estamos começando uma nova era na humanidade e também as relações de trabalho estão tendo que mudar pós-revolução industrial, né? Tanto que os nossos operários protestam dimanche en famille, né? Queremos passar o domingo com a família. Hoje você pensa, mas a pessoa não passava. Não passava o domingo com a família. Era trabalho, não tinha nenhuma regulamentação. Então, também é um momento onde as relações de trabalho estão sendo definidas e regulamentadas. E isso, como teve essa história aí real, né? Do Santos Dumont doar o prêmio dele para os operários e os pobres de Paris, a gente achou que era pertinente trazer isso para dentro da trama, como não só um retrato histórico, mas também como que isso gerou um conflito, uma tensão dentro da decisão do Aeroclube sobre o prêmio Deutsch. E uma coisa importante falar também, o prêmio Deutsch, ele só é criado por causa do Santos Dumont. Vamos tentar pensar como o Santos Dumont, assim, tá? Eu tenho meu dirigível aqui. Aonde que eu posso andar em Paris que vai criar o maior impacto possível? Tem uma torre gigante da Torre Eiffel no meio da cidade. Eu vou dar a volta nela, porque aí todo mundo vai me ver, né? Então, foi isso que motivou o Deutsch a criar esse prêmio. Tem uma polêmica que envolve esse prêmio especificamente. O que aconteceu, na verdade, é que o Santos Dumont, ele atravessou a linha de chegada aos 29 minutos e 30 segundos, o que faria dele o grande campeão, ele levaria o prêmio. Mas eles desconsideraram esse tempo
porque o tempo só foi parado quando ele, de fato, parou o dirigível, né? Ele até faz essa comparação na série e ele fala assim, nossa, mas vocês param o tempo do jockey quando ele salta do cavalo? Sabe? Ele tem a linha de chegada e tem o tempo para Exatamente. estacionar, vamos dizer. Exatamente. Mas o grande golpe de gênio do Santos Dumont é que ele estava com a opinião pública do lado dele. Quando ele falou que o prêmio seria dado aos pobres de Paris e aos operários, a opinião pública estava com ele. Então o Aeroclube sofreu uma pressão gigante para dar esse prêmio para o Santos Dumont. Né? Acho que aí está o nosso trabalho quando a gente fala de, vamos dizer, criar uma história, ficção, etc e tal. Olha só, eu falei agora há pouco das questões de trabalho, das greves dos operários. Ele tem 3 acidentes. O acidente mais grave é porque o Nuno tem um problema com o sindicato. E ele resolve dar, na nossa história, né? Ele resolve dar o prêmio aos operários também para trazer o Nuno de volta. Então você vê como é que nosso roteiro ele vai se fechando, vai aparecendo elementos que, no fundo, todos convergem para a mesma coisa, que é ele vai ganhar o prêmio Deutsch porque ele está com a opinião pública, porque ele não só porque ele merecia, que realmente era um absurdo, mas também porque ele estava com a opinião pública, porque falou que ia dar o prêmio para os operários e os pobres de Paris. Mas é importante falar da coragem do Santos Dumont, porque ele poderia muito bem criar esses dirigíveis e aviões e deixar outras pessoas pilotarem. Mas ele tinha tamanha confiança no trabalho dele que ele tinha que pilotar. Ele não podia deixar a vida de ninguém em perigo, porque ele se sentiria muito, muito culpado, muito responsável por essa pessoa. Então era só ele que pilotava. E fica muito característico toda vez que ele alça um voo, né? Ele meio que tem uma despedida, uma ceninha de despedida. Eu tô deixando isso pra você, te indiquei pra aquele lugar, enfim. Tem essa questão. Você acha que nas pesquisas que vocês fizeram, ele tinha um medo ali de alguma maneira ou não? Eu acho que ele tinha medo de ficar com os pés na terra, né? Ele se sentia realmente livre mesmo quando estava no ar. A gente discutia muito isso, assim, durante a filmagem e durante a pré, que o Santos Dumont não tem nenhuma prova dele com meninas ou com meninos, né? Relacionamentos, enfim, seja ele qual for, porque era muito difícil de controlar, é muito difícil de controlar os sentimentos humanos, né? Agora, a mecânica não, a mecânica é exata. Eu posso fazer esse motor fazer 100 rotações por minuto, extremamente calculado. Então, é nisso que eu vou me focar, sabe? Minha paixão vai estar toda na mecânica, vai estar toda na tecnologia e na ciência. O resto é muito difícil para ele. As relações humanas parecem ser muito difíceis para ele. Queria pegar esse gancho, então, das relações humanas e falar um pouco sobre a relação com Sam e Aida, que são 2 personagens muito centrais. Sim. Extremamente centrais na trama. E queria que vocês falassem um pouco, primeiro, da relação real desses personagens, né? A gente já falou que Nuno foi inventado, Chapin existia. Sam e Aida existiram também, e existiram dessa maneira e mais ou menos nessa proporção que está vivida na série. Como foi isso? São 2 personagens que de fato existiram, de fato muito importantes na história de Santos Dumont. A Aida, especificamente, a gente alongou o tempo dela de permanência em Paris. Então, pelas nossas pesquisas, ela ficou de 6 meses a 1 ano em Paris. E nesse tempo ela foi muito importante, tanto que, enfim, há registros de que o Santos Dumont, já idoso em Petrópolis, tinha uma foto da Aida, e é um personagem que ele levou para a vida toda. E o Sam é alguém também, era tipo a conexão dele com a mídia, né? Também ajudou ele muito. Então, às vezes, eles iam com a mesma roupa para o Maxims. Então, a gente imaginou que ali tinha uma amizade. Porque, assim, pegando um pouquinho do que o Fernando falou, essa questão das relações humanas,
quando a gente foi pesquisar e conversando e lendo, né? Há pessoas que já escreveram que ele teve relações, já inventaram até uma relação dele com o Chapin. Tem um livro que fala de uma relação dele possível com o Chapin. A gente conversou com outras pessoas que falaram, olha, não, ele pegava geral, as atrizes lá, papapá. Outros falaram, não, ele morreu virgem. Ele não, até certamente ele morreu virgem. Celibatário. Celibatário. Então, a gente resolveu assumir que tudo isso era possível, mas acho que o mais importante sobre isso é que essa dificuldade dele e principalmente o que ele falava. A gente tentou também dar muito voz ao que ele, como ele se colocava. Então, ele sempre justificou o não casamento porque ele colocava a vida dele em risco. E ele não poderia botar a vida da família dele em risco, já que ele seria um pai de família. Então, ele não poderia voar. Então, o que ele está falando? Olha, eu não posso me casar com ninguém. Eu não posso ter uma relação estável com nenhuma mulher. Aí, o quanto entra do pessoal maldando e falando, entra a fofocada, o tititi para detonar. Porque também tem isso. Ele era tão francês quanto o brasileiro ele era francês. Se lá ele era considerado um rastaquera brasileiro, aqui ele era considerado um brasileiro afrancesado. Muita gente se interessa pela sexualidade de Santos Dumont, às vezes muito mais que suas próprias invenções. Pela sexualidade alheia. Todo mundo tá sempre patrulhando a sexualidade. Não importa se ele inventou o dirigível, o biplano ou o monoplano. Quero saber se ele era gay ou não, né? E essa junção desse trio que a gente criou, Sam, Aida e Santos Dumont, era justamente para dar esse molho de que pode tudo, mas pode não ter acontecido nada, e dar um pouco de liberdade a esse personagem na nossa cabeça de poder ter escolhido o que ele quisesse. Até porque ele foi muito mais que isso pra gente. Muito mais que Muito isso. mais que Ele pode ser o que ele quiser, ele pode tudo. E é linda a maneira como vocês tanto resolvem isso no relacionamento com a Ida, né? Todas as coisas, as sinalizações, as lacunas ali que ficam abertas, quanto também no próprio momento delicadíssimo, muito bonito, que é a única menção, né, nesse episódio, que é aquele plano detalhe onde o Sam põe a mão sobre a mão dele quando ele, né, diz Sim. que resolve deixar Paris, e depois na contrapartida ele também põe a mão sobre a mão de Sam. É a única menção, mas é muito bonito, é muito delicado, é uma escolha, eu acho muito... uma pena que a gente não... que aqui é áudio, não é vídeo, mas vocês que estão ouvindo, por favor, revejam essa cena ou vejam essa cena à luz da... É a cena mais quente da série. Sem dúvida. A cena mais sexual, selvagem. Não, é que eu pedi pro fotógrafo, Dudu, eu falei, Dudu, eu quero uma cena muito íntima dos dois. E se você reparar, a câmera tá colada neles, assim, é tudo uma coisa assim, uma grande angular em cima deles, eles quase assim, parece que eles vão se beijar e toca a mão, mas também não, é uma cena de despedida. Então teve muito realmente essa direção de, pô, vamos deixar essa cena emocionante, quente, íntima, né? Eu queria só também pegar esse gancho para falar um pouquinho, a partir da recriação do Maximus e do trabalho do Dudu Miranda, fotógrafo, diretor de fotografia da série. É um trabalho primoroso de iluminação, né? Porque Sim. tem uma variedade enorme de ambientes e tudo mais. E, mesmo essa iluminação do interior do Maximus, que é delicadíssima, uma pintura, né? E mesmo essa questão da escolha das lentes. Então, eu queria que vocês também falassem um pouquinho do trabalho dele. O Dudu é um parceiro nosso há muito tempo já. Trabalha muito com a gente. E ele tem uma virtude que eu acho impressionante, assim, que é a velocidade de leitura do ambiente, né? Ele chega num set, ele olha a entrada de luz e em 2 segundos ele já sabe de onde é que vai vir a luz, como é que a gente vai rebater, onde é que vai estar a câmera. E o Estevão também, a formação do Estevão é de fotógrafo, então os dois têm esse cuidado muito grande, né? Muito minucioso, assim, com a luz, em tentar retratar a luz da época, né? Isso está muito presente no Maximus, né? Que é uma luz mais suave, né, Estevão? Eu fui assistente do Dudu na minha começo de carreira de assistente de câmera. Na verdade, eu já fui assistente do Dudu já foi meu assistente, eu já fiz câmera para ele já foi meu fotógrafo. Enfim, agora a gente
tem uma parceria muito grande, assim, de muita intimidade. E aí tínhamos momentos engraçados quando o Dudu falava assim: Dudu, esse plano não vai funcionar, Dudu. Ele falava: pô, esse plano não está pronto ainda? Eu não terminei, como é que você está falando que não vai dar? Eu falei: então tá bom, então faz aí teu plano. Se tu tá acreditando nele, me vende esse plano aí. É intimidade, né? A pessoa vai criando situações como essa. Não, mas esse plano não vai cortar, né, cara? Não vai ter corte pra esse plano. Ele, cara, imagem bonita sempre entra. A frase que ele falou assim, eu falei assim: Dudu, você tá invertendo o eixo, esse plano não vai montar. Ele falou: que não monta é plano feio. Plano lindo monta, pode ficar tranquilo que o plano lindo monta. Esse episódio tem 2 acidentes. O primeiro, o dirigível bate numa árvore e ele tem um encontro ilustre com a Princesa Isabel, representada brilhantemente pela Juliana Carneiro da Cunha, também uma atriz do Teatro de Soleil, uma atriz lendária brasileira, mas radicada há muitos anos em Paris. Queria que vocês falassem brevemente sobre a participação da Juliana, como é que foi esse convite, porque ela é uma atriz realmente muito especial, né? Que filma muito raramente aqui no Brasil. Nossa, foi maravilhosa. E tem uma coisa que a família dela tem um parentesco com a Princesa Isabel. Nossa. Então, na hora que a gente falou que ela ia fazer a Princesa Isabel, ela exultou, assim, falou: puta, que incrível, que legal e tal. E ela, pra mim, eu adorei a interpretação dela, o jeito que ela colocou, enfim, essa Princesa Isabel que ela deu vida. E também é um fato real, né? Lógico que o diálogo não é, porque não temos registro do diálogo, mas que eles se encontraram, que ele caiu ali perto da casa dela e depois foi para a casa dela, foi recebida, e que ela deu uma medalha de São Benedito, tudo isso é real. Incrível, né? Coisas que você diz: meu Deus, isso, parabéns à ficção, mas não, parabéns à realidade. Ele caiu nos jardins do Barão de Rothschild, mas aí então a gente fez essa pequena adaptação para já aproveitar de uma tacada só essa oportunidade com a Princesa Isabel, que estava exilada, né? Gostava de cair em propriedades de personalidades ilustres, né? Tinha essa predileção. Ele mesmo sendo uma personalidade ilustre. Ele tinha uma mira boa, né? Opa! Inconveniente, né? Caiu, entre muitas aspas aqui. E aí eu queria que vocês falassem um pouco do outro acidente, que é no Hotel Trocadeiro, que é uma cena assim mais de valor de produção mais alto. Eu queria que vocês falassem um pouco como é que isso foi feito também. Sim, o impacto em si foi real, né? Mas quando ele está caindo no plano aberto, aí é de fato 3D. Mas o choque é real. Foi uma operação bem difícil, né? Nós montamos esse cenário na nossa base de produção. Então aquela parede que você está vendo, aquelas janelas, é tudo falso, é tudo cenografado. E o chassi, ele estava pendurado numa grua, e a gente só fez esse movimento de pendular. Então a gente soltou uma corda, ele pendulou e pum, bateu contra o hotel. Né? Agora, isso foi motivo de muita discussão, viu? Porque qual teria sido, quando a gente olhou para a foto que existe do acidente, falou: como é que esse cara terminou assim? Qual foi o movimento que o dirigível deve ter feito? O que bateu primeiro para ele terminar dessa maneira, pendurado, com a seda segurando o balão, mas ele virado para cima? Porque se você olhar, a parte da frente tá para o alto, não tá para baixo. Ou seja, ele fez algum movimento de 180 graus para poder terminar daquele jeito. Então a gente discutiu: foi assim, foi assado, como é que foi, onde é que bateu, para chegar nesse movimento pendulado. Então a gente realmente chega quando ele vai bater, e aí o choque mesmo faz esse movimento de bater com tecido caindo e depois ele ter que sair dali escalando pela... Agora, se você olhar a foto real, é bem parecido, viu? E vocês usaram algum dublê? Usamos. Sim. Tem dublê na hora do choque. Eu também não vou dar mole com o meu ator, né? Não vai fazer o menino Tem mais 50 francês. diárias aí pela frente. Vamos dar uma segurada. Os choques nas árvores, todos usavam. Não, eu quero fazer, não quero dublê, eu quero fazer. Essa que era choque um pouco mais pesado,
E eu não deixei. Falei, não, isso vai ter dublê, tá? Porque eu preciso do seu pescocinho funcionando, nada de dores. Então... Total, porque é um tranco, né? Que isso. É. Bom, então concluímos o segundo episódio do nosso podcast de Santos Dumont. Lembrando que sempre depois de assistir o episódio, você encontra nosso podcast nas principais plataformas digitais. Para assistir Santos Dumont e todas as produções originais da HBO, é só você conferir o canal da HBO ou a HBO Go, e aí você pode assistir quando e onde você quiser. Eu agradeço muito a minha parceira Camila Silva, muito obrigado. Eu que agradeço. Termino sempre ansiosa com 1000 perguntas, mas fica para depois. Assim que é bom, porque as perguntas não se encerram. A gente temos mais 4 aí pela frente, vai ser muito bom. E aos nossos convidados de honra, Estevão Tiavata e Fernando Aquarone. Obrigado. Muito obrigado. Prazer, todo nosso. Todos nós estaremos de volta no próximo programa, que será o 3º episódio da minissérie. Eu sou Vinícius Calderoni, espero você no próximo programa. Até lá.